Então, bom dia, sejam todos bem-vindos à disciplina de Bioética e Biossegurança de sábado de manhã. É uma disciplina da categoria 17. Vou explicar tudo para vocês hoje como é que funciona a metodologia dessa disciplina, tá? Ela mudou um pouquinho do semestre passado para cá, mas a ideia dessa primeira aula é explicar e mostrar para vocês como é que funciona, tá? Porque eu imagino que a maioria de vocês sejam calouros, né? Então nem sabe mexer no sistema ainda, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar e daí depois eu entro na disciplina, tá? E uma outra coisa, as aulas serão sempre gravadas, tá? Então, quando vocês entraram pela primeira vez no aula, provavelmente veio para vocês um termo, né, dizendo que as aulas são gravadas e que todo o material disponibilizado na plataforma também ele é para uso dentro da universidade. Então tem que ter bastante cuidado com isso, né, na hora de colocar em algum outro site ou disponibilizar de alguma outra maneira, tá? E principalmente, gente, as gravações das aulas, tá? Por que que eu digo isso? Porque não é nem só por mim, né? Eu não quero que essa aula também fique disponível para todo mundo, mas muitas vezes vocês, os colegas, participam, contam alguma história, têm alguma dúvida, e eles não querem ser expostos também. E nessa disciplina de bioética e biossegurança, principalmente na parte de bioética, a gente fala de alguns assuntos que são bem polêmicos, né? E eu digo que eu sempre tenho sorte nas minhas turmas de bioética e biossegurança de sábado de manhã, que é uma turma muito participativa. São poucos os que entram, né? Vocês já podem ter percebido isso, mas os que entram normalmente são muito participativos, tá? Então a gente tem discussões bem legais, mas são assuntos, né? São situações de vida, são histórias de vidas que, né? A gente não quer que isso saia de dentro, né, da nossa sala de aula virtual, tá? Então só peço para terem cuidado com isso. Então me chamo Mariana, né? Sou farmacêutica, sou gaúcha, sou de Porto Alegre, né? Mas sou professora da UBRA de Canoas. Atualmente, né, sou vinculada ao curso de farmácia, mas dou aula, né, para todos os cursos da área da saúde nessa disciplina de bioética e biossegurança. Também dou bastante disciplinas para medicina, lá da UBRA Canoas, né? Disciplina de práticas, a disciplina de bioética também, né? E dentro da farmácia, do curso de farmácia, a minha área é na parte de controle de qualidade e também sou tutora do programa de residência multiprofissional em saúde, na saúde comunitária, também ali da UBRA de Canoas, tá? Essa disciplina de bioética e biossegurança, ela ocorre desde 2020, né? Então ela foi montada por mim e pela professora Arlete. A Arlete, ela é a coordenadora do Comitê de Ética da UBRA de Canoas, aí eu também sou relatora do Comitê de Ética, a gente é tanta coisa que nem a gente lembra, né, tudo que a gente é, então eu vou me lembrando, vou falando para vocês. E também, né, quem entrou conosco nessa disciplina é a professora Marta, que hoje ela é alocada na UBRA Torres, né, então é uma disciplina ministrada por nós três, claro que cada um na sua turma, mas o conteúdo, as aulas, elas são todas compartilhadas, tá? Então a gente trabalha juntas, né, desde 2020. Então a gente já tem muita experiência nessa disciplina, né? Ela começa essencial para todos os cursos da área da saúde, né? Em 2020, daí entramos em pandemia. Em 2020, eu acho que eu tinha 5 turmas presenciais na UBRI, mais uma no sábado. Daí entramos em pandemia, ficamos online, né, por causa da pandemia. E daí em 2021, acho, já faz tanto tempo, ela passou a ser exclusiva, né, online para todos os cursos da área da saúde, tá? Então, assim, a gente já tem bastante estrada com essa disciplina, e é uma disciplina que eu
Sou completamente apaixonada, né? Eu entrei mais pela parte da biossegurança e não tanto pela parte da bioética, mas eu digo que hoje é o contrário. Eu amo dar muito mais a parte da bioética do que o da biossegurança, porque a gente discute muito, é muito legal ver as histórias de vida das pessoas e tentar entender, né, o porquê das situações e principalmente, gente, nós da área da saúde, a gente vai lidar com várias situações que não fazem parte da nossa realidade, né? Ou seja, não são coisas que a gente faria, né? Se eu tivesse que tomar uma decisão, tomaria a decisão A e não a B, como o meu paciente tomou, né? Ou por que que ele chegou nessa situação, por que que ele deixou isso acontecer. Ai, que absurdo, né? A gente tem sempre esse pré-julgamento. E a gente tem que aprender a ter um julgamento, eu acho que isso faz parte do ser humano, mas principalmente tentar entender o porquê que situações acontecem. Pessoas que são diferentes, né, de nós, que tiveram criações diferentes de nós. Então, é uma aula onde a gente vai ver bastante situações, né? Principalmente se vocês trouxerem elas, né, para dentro da sala de aula. Eu trago já bastante coisa da minha experiência e trabalhando, né, na residência multiprofissional, principalmente na saúde comunitária, né, em bairros bastante vulneráveis, tanto de Canoas quanto de Esteio. Eu vi muita coisa, e eu trago isso para vocês, né? Então, por isso que também tem que ter bastante cuidado na hora, né, dessa aula gravada, né, ficar sendo disponibilizada por aí, tá? Então, espero que vocês gostem. É uma disciplina sábado de manhã. Eu sei que é sábado de manhã, vocês gostariam de repente que fosse em outro horário. Eu também, né? Não vou dizer para vocês que tem sábados e sábados, né? E às vezes não entra ninguém ou quase ninguém, daí eu digo, ai, que saco, né? Porque eu fico triste, porque eu me organizo para estar aqui, mas ao mesmo tempo eu entendo, né? Ah, se eu soubesse que ia ficar gravado, eu tivesse um compromisso, eu também, né? Não ia deixar de fazer, porque eu sei que eu vou ter essa aula disponível posteriormente, tá? Mas eu peço que vocês participem. Eu acho que a aula ao vivo, né, participando, é sempre muito mais divertida e a gente presta muito mais atenção. A gente é a geração já, né, da velocidade 2 no WhatsApp, no YouTube, né? Agora tá cheio dessas reações aí, eu tenho que cuidar o que eu faço aqui com meus gestos. Então, eu, particularmente, né, não sou da geração 100% EAD, eu acho que ver o professor conversar ainda é um diferencial, né, para algumas disciplinas. Outras eu concordo totalmente que o EAD tá ótimo, né, mas essas disciplinas de discussões, de situações, eu gosto sempre que vocês participam, tá? Eu estava contando ali quantos alunos a gente tem, eu até me perdi no cálculo, mas nós temos quase 70, gente. Para vocês verem, nós temos 8 em aula. E é isso, tá? A gente normalmente não tem muito mais do que isso, mas, né, faz parte. Vou perguntar para vocês, quem quiser responde no chat, quem quiser responde, pode abrir o microfone. A maioria é calouro? Sim? Não. Não? Sim. Mari, quanto tempo? Tô no terceiro período. Terceiro período. Isabela? Sou caloura. Caloura. Eu tô no segundo semestre também. Segundo semestre. E que curso que vocês são, gente? Fisioterapia. Físio? Psicologia. Psico? Eu sou enfermagem. Enfermagem? Eu sou estética. Estética? O que mais? Deus vai fazer todas as perguntas juntas, né? E da onde vocês são? Rio Grande do Sul? Qual o campus de vocês? Ubra Torres, eu moro em Arroio do Sal. Torres. Raquel? Cachoeira do Sul. Cachoeira. Paola? Aqui de Canoas. O Canoas? É uma praia, mas eu tô vinculada ao Polo Canoas. Ah, então tá. E foi tudo bem com as enchentes? Foi atingida ou não? Não, aqui onde eu moro não. Na verdade, Sapucaia foram 2 bairros só, né? Bom. Foi só de um lado, daí aqui se chegar água, pode esquecer. Não, Sapucaia não existe mais, que aqui é bem alto. Então, enfermagem, psico, físio, estética. Mais alguém, gente? Ah, eu sou de Palmas, viu? Palmas, Tocantins. De Palmas. Calor aí, Mari?
Não, eu tô no terceiro período. E calor aí? Ah, tá. Sempre, sempre, né? Ah, o calor. Calor. É aquele calorzinho gostoso. Aqui a gente tá numa semana que tá esfriando de novo. Sábado passado foi 30 graus, essa semana é 4, então a gente tá num looping, tá todo mundo gripado, tossindo, as crianças, então nem se fala, né? Então o que tu vai perceber, Mari? A gente começa assim, cheia de roupa, e daí ao longo do semestre a gente vai se pelando, porque lá em novembro, dezembro também é um calorão aqui, né? Então a gente tá passando a gente passa, né? Normalmente, as estações são bem definidas aqui, mas ultimamente está complicado. Então, gente, vamos lá, vamos explicar. Deixa eu mostrar para vocês o plano de aprendizagem. Aqui. Aparecendo para vocês aqui. O plano de aprendizagem, tá? Como vocês podem ver, a gente trabalha com todos os cursos da área da saúde. Biomedicina, estética, enfermagem, farmácia, físio, fono, odonto e psico, tá? E nós aqui, ó, Arlete, eu e a Marta, somos as professoras, né, desta disciplina. Por que que tá o nome de nós três? Porque a gente compartilha, né? Realmente a gente compartilha esta disciplina. O que que a gente vai discutir e estudar, né, no sábado de manhã? Todos os conceitos e os fundamentos de saúde relacionados à bioética e à biossegurança, e eu sempre vou tentar relacionar as áreas de atuação. Eu sou farmacêutica, tá? Da minha área eu tenho muita experiência. A residência me trouxe também, né, outras vivências que eu consigo compartilhar muito, né, com as outras profissões. Então, por isso que é importante, né, que vocês participem, que vocês me perguntem quem, né, pode ser calouro ou não, mas que já trabalha na área, pode trazer alguns casos também para a gente discutir, né, e tentar, né, ver o que a gente acha daquelas situações. Nem sempre eu vou saber responder tudo, porque são muitas áreas de atuação, mas justamente, né, para a gente debater, para a gente entender o que acontece, né, por aí afora, nesse mundão, em realidades tão diferentes, tá? Eu não vou ler tudo, tá, gente? Eu acho que não tem necessidade disso, mas o que a gente vai debater aqui? Primeiro, né, hoje eu acabo a aula falando um pouquinho de SUS, só para a gente entrar no conceito de saúde e doença na semana que vem. Depois a gente vai começar a falar da parte da bioética propriamente dita, a gente fala dos conceitos de bioética, como é que a bioética surgiu, né, o porquê que ela é tão importante e cada vez mais, né, é importante que tenham normativas, apesar de que também cada vez mais a gente vê as pessoas, né, não levando as regras, as leis em consideração, né. Quais são as nossas responsabilidades éticas e legais frente, né, à nossa área de atuação? E depois a gente traz essa bioética para dentro de situações corriqueiras. E o que eu falo muito na bioética, tá? Quando a gente faz o feedback dessa disciplina lá no final, tem muitos alunos que falam assim: ai, tudo que eu vi lá eu não vou usar na minha área de atuação, porque eu não vou trabalhar numa área que eu vá lidar com isso. Vamos pensar aqui. Bioética do início e do final da vida. Todo mundo nasceu, ou, né? Todo mundo nasceu. Grande parte, né, das pessoas vão querer ter um filho, vão gerar um filho, né? As mulheres ou, né, os meninos vão ser pais, de qualquer que seja a maneira, né? Natural ou não. E uma coisa é certa, né? Todo mundo vai morrer. Isso é o mais certo. Então a gente fala da bioética no início e no final da vida. Então, se você, quem acha que não vai usar isso dentro da profissão, vai usar isso como pessoa física. Eu sempre disso, né? Como CPF. Então, são situações que todo mundo vai viver. Bioética no transplante de órgãos e tecidos, ninguém sabe o dia de amanhã, né? Bioética de medicamentos, nas pesquisas de medicamentos, no desenvolvimento, a gente viveu muito isso, né, na Covid, a vacina, ela cura, ela mata, né, os japoneses fizeram essas vacinas para matar todo mundo, como as pessoas falam, né, o governo quer eliminar os idosos, já ouviram falar sobre isso, né, então a gente vai falar sobre isso também,
A bioética na pesquisa com seres humanos e com animais, então a utilização de animais, a utilização de pessoas, né, como participantes de pesquisa, então tudo isso vai ser discutido em bioética. E depois a gente entra na parte de biossegurança, onde a gente fala, né, de um breve histórico, como é que começou isso, e também, né, o que a gente precisa usar e fazer para se proteger a nossa saúde, do nosso colega, do meio ambiente e principalmente, né, da geração de resíduos, da saúde do trabalhador e cada vez mais evitar acidentes, né? E uma coisa que é bom e é ruim, né? Mas sempre tem acontecimentos que eu trago, né, nas aulas de biossegurança. Então, ontem, né, vocês devem ter lido que um avião caiu, né? Morreram quase 70 pessoas, acho que foram 64 ou 66. O que aconteceu, né? Será que foi um erro da biossegurança? Será que não teve as manutenções preventivas, adequadas, né? Então, assim, N motivos, né, até descobrir o que aconteceu, mas são situações que a gente pode trazer para dentro da disciplina e tentar discutir. Aqui no Sul, né, as enchentes que a gente viveu em maio, né? Poxa, poderiam ter sido evitadas? De quem foi a responsabilidade? Existe um único responsável? Então, tudo isso eu tento trazer nessas situações também para que a gente discuta algo que a gente viveu, né? Ou viu de perto, né? Ou bem perto, tá? Bom, isso aqui, as AP2, eu vou falar num outro slide que fica mais claro, que é esse aqui. Mas antes disso, nós temos um cronograma da disciplina, tá? Por que tá tudo por link para vocês e não tá o documento, apesar de vocês conseguirem baixar? Porque no nosso cronograma da bioética e biossegurança, nós temos 3 convidados que nos dão aula, tá? Na verdade, é um convidado e 2 professoras que dão para todas as turmas, tá? Então, primeira aula hoje, né? Vamos falar um pouquinho da disciplina, do SUS, entramos na área de saúde de doença, iniciamos bem a parte de bioética, e na nossa aula 4, a gente vai falar sobre pesquisa em seres humanos, né? Nada melhor do que dar essa aula, do que ministrar essa aula, do que a professora Arlete, que dá para outra turma, porque ela é a coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da UBRA. Eu não poderia dar? Poderia, porque no presencial sou eu que dou. Só que a gente faz a gente junta todas as turmas de sábado de manhã para essas aulas, e até para mudar um pouco, né? Não fica só eu aqui. E assim, por mais que eu já tenha bastante experiência no comitê de ética, a Arlete tem mais do que eu, né? Então ela traz a vivência dela, ela traz toda a experiência para a gente. Normalmente, esta aula é por um link do YouTube, tá? Então, eu vou sempre disponibilizar para vocês com antecedência, tá? Porque nós temos muitas turmas, mas vocês vão ver que o número de pessoas que entra é baixíssimo. Então, até esse semestre, a gente estava discutindo se não vai ser em uma sala do Meet, né? Que daí as pessoas ficam até mais à vontade para fazer perguntas, né? Mas vamos ver. Mas todas essas aulas que nós tivermos convidados, vai ser um link diferente, tá? Mas tudo vai ser disponibilizado lá no aula. Depois a gente tem a pesquisa de animais, bioética do início e final da vida, e a aula, em princípio, do dia 28 de setembro, quem normalmente nos dá essa aula é a fisioterapeuta Janice, e quando a doutora Luciana consegue, ela compartilha essa aula junto com a Janice, tá? Elas são de Santa Maria, a Janice também é professora da UBRA lá de Santa Maria, e elas são as responsáveis pelo setor de transplante de órgãos do Hospital Universitário de Santa Maria. Então, a Janice explica para a gente toda a parte legal, né, da doação de órgãos. O pessoal da psico normalmente adora essa aula, porque ela fala ali da parte da entrevista com os familiares, na hora de tu dar a notícia que seu filho, seu marido, seu amigo
evoluiu para uma morte cerebral, né? E no momento que tu tem que dar essa notícia triste, tu também tem que perguntar se a doação de órgãos dessa pessoa, né, pode ser realizada. Então, realmente é uma situação muito delicada, muito difícil, e ela dá essa aula para a gente desde o início da disciplina, e ela sempre chora, a gente sempre chora, porque ela traz situações, né, histórias reais de vidas. Então, assim, eu sempre digo, se vocês tiverem que escolher uma aula de sábado para participar, escolham essa, porque é uma aula diferente, ela traz toda a expertise dela, toda a vivência dela para esta aula, tá? Então, ou vai ser por um YouTube, ou vai ser por um Google Meet, compartilhado também com todas as turmas. Nós já temos aqui a nossa primeira prova, mas depois eu falo sobre ela. E daí depois a próxima aula é bioética de medicamentos, que daí sou eu que dou essa aula para todas as turmas, tá? E depois a gente entra na parte de biossegurança, né? Fala sobre os conceitos, sobre os tipos de riscos, sobre seguranças biológicas, utilização, né, de equipamentos de proteção individual, coletiva, descarte de resíduos, saúde do trabalhador, desinfecção e esterilização. Então, nós vamos ter aula, tá? Todos os sábados até o dia 30 de novembro. Lembrando que, gente, nós seguimos o calendário acadêmico de Canoas, tá? Então, quem é de Palmas, né? Quem é aí do norte, fiquem atentos para isso. Inclusive, tem horário, vocês têm uma hora de diferença, se eu não me engano, né? Então, é o horário local de Canoas, tá? De Porto Alegre, daqui do Sul. Então, a aula começa no nosso horário aqui das 9 e termina às 10h24. E eu tento, tá? Sempre cuidar o horário, porque alguns alunos têm aula depois, né? E em alguns semestres nós também damos aula, né, das 10h36 até meio-dia, tá? Temos bastante feriados no sábado, né? Então vai ser uma disciplina que vai passar muito rápido, tá? E vocês vão ver que realmente vai. E a partir de não, dia 7 a gente também vai ter um feedback. E a partir de dezembro, vocês já estarão, né, fazendo as avaliações semestrais, finais, e a gente não se encontra mais, né, para conteúdos e somente, né, nos falamos para qualquer dúvida de avaliação, de nota, né, e assim por diante, tá? O que mudou do semestre passado para cá? Ai, gurias, vocês podem me avisar, eu falei tudo aqui, eu não compartilhei. Peraí. Compartilhar essa guia. Só para vocês entenderem o que eu tava falando, ó. Aqui tá o cronograma, tá? Eu tava falando isso aqui, ó, tintim por tintim, cada aula, tá? Então tá tudo aqui com as datas. O que é pelo YouTube tá marcado. Mas eu sempre vou botar na trilha de aprendizagem de vocês. Agora eu não vou esquecer de compartilhar. E aqui, ó, as avaliações da disciplina. Como é que elas vão funcionar, tá? Dia 30 de setembro, abre a avaliação objetiva 1. Ela ficará aberta do dia 30 ao dia 7. Gente, é uma semana, tá? Ai, prof, eu não consegui fazer. Vai ter que protocolar, né, a justificativa do porquê que tu não conseguiu realizar esta avaliação, que ficou aberta durante 7 dias, 24 horas durante 7 dias. Quais são as justificativas? Doença infecto-contagiosa, né, serviço militar, ou, né, morte de algum ente, e assim por diante, tá? Fora isso, não é aberto prazo, tá? São provas objetivas, então são questões de múltipla escolha, e vocês fazem, e em seguida, né, já sai o resultado, né, em seguida depois do dia 7, tá? A prova objetiva 2 é em novembro, do dia 18 ao dia 25, também uma semana, né, então também são questões objetivas que vocês têm uma semana para fazer. Ou vocês podem consultar quem vocês quiserem, o material que vocês quiserem, ou seja, gente... São 2 avaliações que é para vocês praticamente gabaritarem, né? Ou irem muito bem. Por que eu digo isso? Porque se vocês forem muito bem nessas 2 avaliações, vocês já têm 5 pontos.
E as provas de AS, elas são presenciais. Então, vocês não vão ter, né, como consultar o material. Então, como é que funciona essas provas de AS? Quando chegar lá perto de dezembro, lá no final de novembro, meio de novembro, vocês vão receber um aviso de que vocês têm que marcar as provas de AS das disciplinas, né, da categoria 17. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um dia, né, e um horário, e vocês vão ir nos campos de vocês. Então, por exemplo, quem é daqui, né, Canoas, vai lá em Canoas no dia, sei lá, 3 de dezembro, às 16 horas. Então, normalmente, essas provas são realizadas no Labim, no computador mesmo. Vocês vão ter um código, e vocês, no momento que abrem a prova, vocês têm 2 horas para fazer essa prova, tá? Sem consulta, daí, né? E essa prova vale 5 pontos. Por isso que eu falei para vocês, se vocês praticamente gabaritarem aqui, vocês vão precisar de muito pouco na AS, né? Para a aprovação, que são 6 pontos. Quem não atingiu 6 pontos ou quiser aumentar a nota, o mesmo processo é realizado para a prova de AF, para avaliação final. Marca pelo web aluno, vai no campus que vocês são vinculados e realizam estas avaliações. Existe reprovação nessa disciplina? Existe, tá? Por que que existe? Porque tem gente que não faz a P1 e a P2. Então, ali metade, não é nem metade da nota, né? Praticamente toda a nota. Então, assim, gente, se atentem aos prazos, tá? Eu sempre aviso. Vocês vão ver que toda aula tem um aviso. Ó, gente, segunda-feira começa a prova. E mesmo assim, tem gente que não realiza as avaliações, né? Então, assim, é uma disciplina que ela é online síncrona, né? Mas o que que eu sempre falo, né? E se vocês forem ler lá a missão, a visão da UBRA, o projeto pedagógico, o aluno tem que ser gestor do seu tempo. E vocês são todos adultos, a maioria é maior de idade, e a responsabilidade, né, é de vocês. Então, assim, eu aviso, né? Eu dou os avisos aqui, mas assim, eu não posso ligar, né? Ó, fulaninho, vai fazer tua prova, tá? No máximo, a gente manda alguns avisos pelo aula, mas mesmo assim, nós temos alunos que passam semanas sem acessar o aula, tá? Então, vocês também são responsáveis, né, por se organizarem em relação a isso, tá? Se vocês quiserem perguntar, podem abrir o microfone, pode falar aí no chat sem problema nenhum. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, não. Então tá. Prof, o que seria AS e AF? A diferença? Assim, ó. Deixa eu ver. A AP1, avaliação parcial 1, ela vale 2 pontos. Aham. A AP2, esses balões, vale mais 3. Então, por aqui, vocês se gabaritarem, já tem 5 pontos. Online, pelo aula, tá? A avaliação semestral vale mais 5 pontos. É o que fecha a nota, entendeu? Entendi. Eu estava querendo saber o que significava a abreviação AS. Ah, tá, desculpa. E a F é a avaliação final. Se tu fechou 6 e tá satisfeita, perfeito. Se tu não fechou 6 ou quiser aumentar a tua nota, tu pode fazer a avaliação final e a nota maior substitui pela maior ou fica, né? A que tu tiver maior nota é a que fica, tá? Obrigada. Quem botou uma pergunta aqui, deixa eu ver o que que é. Sobre a chamada, e-mail pessoal, conta para presença. Já falo tudo isso, tá, gente? Bom. E por onde a gente vai se comunicar principalmente? Por aqui. Ai, o que eu fiz aqui? Aqui. Então, esse aqui é o meu aula, né? Mas de vocês é muito parecido. Então, vocês têm as disciplinas de vocês. A nossa é essa aqui, ó, bioética e biossegurança no sábado de manhã.
E aqui tem algumas informações sobre a disciplina, sobre o Web Aluno, né, e outras coisas da Ubra em si. E vocês vão clicar aqui, ó, em módulos. Tá? Se vocês não estão enxergando essa partezinha, provavelmente aqui, ó, nos 3 risquinhos, ó, tem que abrir e fechar, tá? Nos módulos. O que tem nos nossos módulos? Primeiro módulo, conhecendo a sua disciplina, aqui tá meu nome, e aqui tem todas essas informações que eu já mostrei para vocês agora. O calendário de avaliações, o plano de aprendizagem, o cronograma, o nosso link, tá? Todas as nossas aulas serão pelo mesmo link, exceto, né, aquelas aulas compartilhadas. Aqui tem um fórum de interação e apresentação, então fiquem bem à vontade para dizer quem vocês são, que curso vocês fazem, de que campus. Eu não fiz a minha ainda, né? Então depois que eu faço, parece que dá o pontapé inicial, né? Mas eu vou fazer logo, logo. Aqui um fórum de dúvidas gerais. É importante que vocês usam, porque às vezes a dúvida de um aluno pode ser do outro. Então eu respondo para um e eu já acabo, né, tirando dúvidas dos demais. E aqui para vocês não aparece ainda, ó, porque eu ainda não publiquei. No final da disciplina vocês vão fazer uma avaliação. Então isso aqui vai ficar aqui. Esses 2 fóruns, eles ficam abertos durante todo o semestre e é um dos nossos, né, canais de comunicação, tá? Nossas aulas. Então, sempre vai ter aqui o número da aula, a data, o que a gente vai falar. Eu vou colocar sempre o link novamente, né? Então, sempre que não for uma aula com esse link, vai estar, né, dentro do capítulo, né, da data. O nosso ATC, que é o material teórico que a gente vai utilizar em aula. Se eu tiver materiais adicionais, né, para complementar aquele assunto, eu coloco aqui também. E tem um TDE. O que é o TDE? É um trabalho discente, ou seja, é um trabalho, é uma atividade que vocês vão fazer, né, depois da aula, fora da aula, na semana, né, sobre o assunto da disciplina. Vale nota? Vale presença? Não vale nota? Não vale presença. É como se fosse um tema de casa para que, né, aquele conteúdo seja fixado. Não é nada exagerado, tá? São poucas questões, é justamente só para vocês fazerem um fechamento, né, sobre o conteúdo ministrado. E esse TDE, ele fica aberto uma semana. Nestas primeiras aulas, eles vão ficar abertos, ó, até o final do mês. Por quê? Porque as matrículas vão até o dia 20 de agosto. Então, provavelmente, nós teremos, né, colegas entrando na disciplina até o dia 20. Então, para que eu não tenha, né, que ficar abrindo posteriormente depois, estes primeiros eu deixo, né, até o final do mês, mas depois que encerra as matrículas, uma semana. Ah, não adianta chegar lá no final e dizer, ah, prof, eu não fiz, agora eu quero estudar. Gente, é que nem eu falei, vocês são gestores do tempo e da aprendizagem de vocês, né? Então, se organizem para isso. E o que vocês tiverem de dúvidas em relação ao conteúdo dessa semana, fica esse fórum aqui para vocês também. As aulas todas serão gravadas. E as gravações eu coloco, né? Aqui, tá invisível para vocês. No máximo, até segunda-feira. Tá? Às vezes demora para vir a gravação para mim, ela chega ou só no sábado de noite, não sei por que isso acontece, mas assim, mais tardar segunda-feira eu disponibilizo a gravação para quem não conseguiu assistir a aula ou, né, que quer assistir de novo, tá? E é um link não listado, então vocês vão ter que sempre puxar o link aqui do aula, tá? Não adianta nem me seguir lá no YouTube, porque eles não aparecem, né? Então tem que clicar no link para ver as gravações. E posteriormente, ó, aqui, como eu puxei do semestre passado, é assim que vai funcionar, tá? As avaliações vão estar sempre aqui, entendeu? Sempre dentro do aula de acordo com a data. Então, é uma trilha de aprendizagem, né? A gente vai dando uma continuidade ao conteúdo,
e as avaliações e as datas, tá? Mas, ó, para vocês verem como tudo segue, ó. O link, o material teórico, o TDE, o fórum e a gravação da aula, tá? O que mais que vocês têm de facilidades nesse aula, tá? Avisos, então se porventura acontecer alguma coisa, sei lá, não vou conseguir dar aula, ou eu preciso que vocês façam alguma coisa urgente, eu vou mandar por aviso. Daí vocês vão receber no Canva de vocês. Se vocês baixarem o aplicativo no celular de vocês, sabem como? Alguém já explicou para vocês? Eu já mostro para vocês. Sempre que tiver alguma abertura de fórum ou um aviso, vocês recebem uma notificação no celular de vocês. Aqui são as tarefas, né, que vocês vão fazer, então não tem nenhuma aberta para vocês, esses aqui são do semestre passado. As notas. Assim que... assim, professora, assim que abre as notas. Eu acho que não, tá? Eu acho que a P1 e a P2, tu pode abrir e ficar a semana inteira com ela aberta, tá? As AS que não, tá? E a F, ela tem 2 horas, abriu 2 horas para fazer e terminar. As notas, gente, vão ser sempre por aqui, tá? Então, vocês vão no nome de vocês e vocês vão ver, por exemplo, quanto que vocês tiraram na AP1, quanto que vocês tiraram na AP2, e é por aqui que vocês olham. Não é no Web Aluno, tá? As notas, elas vão para o Web Aluno somente depois que vocês finalizam todas as avaliações. Por isso que neste momento, né, a gente vai se comunicar muito por aqui pelo Canva, tá? Aqui são os colegas de vocês, né? Quem são, quem faz parte da turma, quem é o professor. Nós temos 2 bibliotecas virtuais na Ubra. Ó, tem a minha biblioteca e tem a biblioteca Pearson. A minha biblioteca... Ai, não vou saber agora. Mas vocês vão receber isso daqui a pouco por e-mail. O que a gente usa aqui no usuário e na senha, tá? E na biblioteca Pearson. São ótimas bibliotecas. Tem livros que custam muito caro, né? De forma física, e lá vocês têm ele online, né? Não dá para baixar, mas tem eles, né, de graça no sentido, né, que vocês não precisam pagar, mas isso faz parte, né, da matrícula de vocês, porque a Ubra tem assinatura dessas bibliotecas virtuais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, tanto na minha disciplina quanto nas demais, é um local que vocês têm, né, para estudar mais. Bom, é que agora o meu aqui é um pouco diferente, tá, do de vocês, porque eu sou professor. Como é que vocês fazem com o aplicativo? Vocês baixem o Canva app. Deixa eu ver como é que é o meu agora, até me esqueci. É Canvas. O meu é Canvas Teacher. Mas tem os dois, tá? Tem o Canvas Teacher e acho que tem o Canvas Students, tá? Baixem o aplicativo e daí ele vai pedir um QR Code. Onde é que vocês vão? Vocês vão na conta de vocês e daí vocês vêm aqui, ó, QR Code para o login móvel. Eu não vou clicar, porque senão vocês vão conseguir acessar o meu, tá? Daí vai aparecer um QR Code, vocês vêm aqui né, tirem a foto do QR Code, e daí vocês vão ter acesso no celular de vocês, tá? Vou dizer para vocês que tem algumas funcionalidades que no celular é mais fácil do que no próprio computador, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas postagens que vocês não conseguem fazer pelo celular. Vocês podem baixar nos iPads, nos tablets também, sem problema nenhum, tá? Deixa eu ver o que mais. Calendário. Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu calendário. O meu ainda não, mas o professor pode, né? Se ele marcar lá um item na hora de botar a avaliação, fica aqui no calendário de vocês, para vocês verem o que vocês têm de atividades para fazer. E a caixa de entrada é nosso... É outra maneira que a gente tem, né, de se comunicar. É como se fosse um e-mail, né? Então, vocês vêm aqui, vocês podem procurar pela disciplina, né, um colega, um aluno, ou o meu e-mail, tá?
e falar comigo. Deixa eu ver. Cursos. Agora não vou saber. Eu tenho muitas turmas, eu não vou conseguir abrir a de vocês aqui agora, não vou saber qual que é. Mas por aqui a gente pode se comunicar, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, ó. Ó, me procurem. Eu não vou conseguir mandar para mim mesmo, né? E é como se fosse um e-mail. Eu recebo ele aqui no aula e eu configurei também, né, para receber no meu e-mail. Então, às vezes eu não estou logada aqui, mas eu vejo no meu e-mail no celular e às vezes eu consigo responder, né? Quando é uma coisa simples, eu consigo responder de qualquer lugar que eu esteja também. Errado fazer isso é, né? Porque a gente deveria trabalhar só no nosso horário de trabalho, mas tecnologia às vezes também não nos ajuda, tá? Quer dizer, a gente, né, não larga ela. Então, é por aqui que vocês vão ter toda a disciplina disponível e todos os materiais e as avaliações. Só é C e a F que vocês vão fazer no campus presencialmente, mas é dentro do Canvas de vocês, tá? Alguma dúvida? Acho que eu esqueci de falar da falta, né? Sobre e-mail, chamada. Assim, as disciplinas, categoria 17 e EAD, elas não têm chamada, tá? Então, assim, quem quer entrar, entra, quem não quer entrar, não entra, quem quer fazer o CDS faz, quem não quer, não faz, tá? Vocês têm 100% de presença, tá? Desde que vocês realizem as avaliações e passem, tá? O que que não tem aqui na categoria 17, nem nas EADs, atividades semipresenciais, não tem, tá? São só as aulas síncronas no sábado de manhã. Tranquilo? Vitória, entendeu como é que baixa o aplicativo? Então tá. Então tá, tentem aí alguma. Se tiverem com dúvida, não conseguirem, me escrevam que eu ajudo vocês na semana ou na aula que vem, se vocês quiserem. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Fala, Raquel. Prof, é só uma dúvida por desencargo de consciência. Não sei se é com a senhora também que se vê isso, mas ali se eu não me engano, na parte de avisos ou de tarefas, aparece tipo uma tarefa que diz em falta. Acho que é da P2. Para mim. Isso daí é o que seria em falta? Deixa eu ver. Em falta que tu não fez, mas igual nem abriu ainda, né? Pois é, porque e daí eu vi que também o vencimento desse AP2 foi dia 13 de junho, né? Mas eu só fiz dia 11 de junho. Não. O que a gente fez, tá? Quem tá chegando, né? Para vocês entenderem também. No semestre passado, a gente tinha um sistema e a gente mudou para o Canvas, tá? Então, assim, a gente também teve que se adaptar da noite para o dia, e daí teve as enchentes, então foi um caos. Essa é a palavra, tá? Muitas funcionalidades não tinham no semestre passado, que eles foram melhorando. E desse semestre, o que a gente pode fazer? A gente pode puxar todo o conteúdo da disciplina anterior para cá, tá? Inclusive, veio as avaliações, veio tudo com as datas do semestre passado. Só que, o que a gente faz? A gente deixa invisível o que não aconteceu ainda, né? O que vai acontecer. Não era para estar aparecendo para vocês, tá? Mas, assim, não se preocupem, tá? Eu sempre vou avisar antes, na semana, né? Ó, gente, segunda-feira começa o relatório, segunda-feira, o relatório não, segunda começa a P1, segunda começa a P2. Então, não se preocupem, tá? Mas deve ser por causa disso, tá, Raquel? Porque a gente puxou do semestre passado e as datas, né, vieram do semestre passado. Podem perguntar alguém mais? Não? Então tá. Deixa eu ver aqui, cadê minha aula de hoje? Compartilhar.
aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver que oração. Viu? A gente passa rápido, né? Falta meia hora só pra gente terminar a aula. A gente nem sente no sábado. Então, vamos lá, gente. Feitas as apresentações, né? Acho que eu expliquei tudo, ou praticamente tudo da disciplina, mas qualquer dúvida, perguntem, tá? Na dúvida, assistam esse vídeo novamente, e eu gosto de falar, né, tudo detalhado, porque a maioria das pessoas está chegando agora, né, na universidade, não tiveram acesso ainda. Uma outra coisa antes, eu não sei que dia foi na semana passada, eu peguei os e-mails de quem estava matriculado e coloquei na agenda Google, tá? Acho que vocês sabem que existe uma agenda do Google. O que significa isso? Que todo mundo que está na minha agenda Google, quando entrar no link da aula, já vão poder acessar a sala de aula, não precisam me esperar para entrar. Para mim facilita, porque eu não preciso também ficar liberando acessos. Vocês viram que algumas pessoas entraram depois sem eu precisar parar a aula, né? Ir lá e clicar. Vou dar mais uns dias e daí eu vou baixar os e-mails novamente de quem se matriculou para adicionar na minha agenda Google. E toda semana, 10 minutos antes da aula, ele também vai avisar vocês, ó, a aula está começando, tá? E é bom isso, porque daí já fica lá no calendário de vocês. Vocês entram aqui, porque eu normalmente, tá? Eu entro faltando 5 minutos para aula, 10 minutos, porque eu tenho uma filhinha de 2 anos, então a rotina, para quem tem filho sabe como é que é, né? Então acorda, se arruma ela tem que sair de casa, porque senão aqui não ia dar. Então normalmente eu entro assim, em cima da hora. Então se vocês quiserem entrar, fica conversando entre vocês, pegando esse e-mail pela agenda Google, vocês têm acesso liberado. Então tá, vamos lá. Então aqui nós, né, as 3 professoras. Quem é de Canoas, provavelmente vai me ver pelo campus, tá? Pode chegar lá e dizer, oi, eu sou tua aluna de bioética e biossegurança, eu gosto de conhecer vocês presencialmente. A Arlete também tá lá de vez em quando, e a professora Marta, ela é de Torres, né? Então, vocês vão ver ela por lá, quem é do campo Torres, tá? A Marta também é farmacêutica, e a Arlete, ela é química, né? Então, vocês veem que a gente tem 2 áreas que se complementam, né? Nessa disciplina, certo? Então, vamos lá. Semana que vem, a gente vai falar sobre saúde e doença. Por que a gente vai falar sobre saúde e sobre doença? Porque bioética é vida, né? A gente vai falar dos princípios éticos em relação à vida. E hoje, né, o nosso maior sistema de saúde é o nosso SUS. Quem é que usa o SUS? Todos nós. Todos nós? Alguém não usa o SUS? O SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, é usado por todo mundo. Como assim, prof? Eu tenho um plano de saúde, eu não preciso ir lá para o postinho, né? Não preciso ir para um hospital público. Ok, de repente vocês não usam alguns dos serviços do Sistema Único de Saúde, mas o SUS é muito mais do que atendimento médico, né? Atendimento assistencial. Quem é que cuida dos restaurantes? Quem é que faz a fiscalização do restaurante? Vigilância sanitária. Vigilância sanitária é SUS. Hotéis, pousadas, motéis, quem é que faz a fiscalização? Vigilância, SUS. Qualidade da água, SUS, né? Atendimento, SUS de saúde. Transplante de órgãos. Por mais que a gente tenha o melhor plano de saúde, se a gente precisar passar por um transplante de órgãos, todo o procedimento é unicamente feito pelo SUS. O plano não vai pagar nada. O plano pode pagar a tua hotelaria, né? A tua hospedagem no hotel, tu pode ficar lá na ala particular, mas o procedimento em si é exclusivo feito pelo SUS. Pode falar, Paola.
Até as vacinas, né? Hoje as vacinas todas que a gente precisa tomar desde a infância, essas que deu na pandemia ali também, que foi obrigatório, né? É tudo pelo SUS, né? Perfeito, perfeito. O nosso calendário vacinal obrigatório é disponibilizado pelo SUS, né? Tem algumas vacinas que a gente precisa não, né? Existe a possibilidade de dar particular para as crianças, mas quem sabe em breve, né, elas também vão ser disponibilizadas pelo SUS, que é o caso das meningites, né? O que tem no SUS é um tipo só de meningite, e no particular tem para outros, né, subtipos. Então, quem tem condições acaba, né, dando pelo particular, mas assim, gente, o nosso sistema de saúde nessa questão de vacinação, ele é excelente, né? A gente vai falar bastante sobre isso durante as nossas aulas, tá? Então, assim, lembrem, SUS não é só o postinho, né? Que o postinho a gente nem deveria falar mais, e sim a nossa unidade básica de saúde, né? Que agora ela tem este nome. Então, assim, é muito, muito bonito falar postinho, depende com quem tu tá falando, mas a partir de agora, nós somos profissionais de saúde, então a gente também precisa utilizar, né, o termo correto, tá? E o que eu digo também para todas as minhas turmas de bioética e biossegurança, que são primeiro semestre. No momento em que a gente entra num curso de saúde e que a gente começa a ter informações, né, adequadas e seguras, a gente se torna educador em saúde. Então, cabe a nós, né, passar as informações corretas, né, pegando aí o gancho da Paola. Eu não vou dar mais vacina no meu filho, não vou dar da Covid, não vou dar isso, daquilo outro. Por que tu não vai dar? É porque não funciona. Eles querem só ficar testando na gente. Ou, né, os chineses botaram um chip para nos controlar, que a gente escuta muito isso. Cabe a nós dizer não. Gente, não é assim que funciona. A vacina ela foi desenvolvida por pesquisadores, ela é feita por uma empresa séria e blá, 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 blá. Então, isso é o nosso papel a partir de agora, tá? Então, o nosso sistema de saúde, ele está completando 36 anos em 2024, né? Então, assim, ele é mais velho do que muitos de vocês. Eu sou um pouco mais velha do que ele, mas eu conheço, né, o passado pela minha mãe falando, né, o INAMPS, né? Quem aí tem os mais velhos, eles ainda falam, né? Vamos lá no INAMPS. O INAMPS é o passado, né? Há 36 anos, a gente tem o nosso SUS. Em 1988, o nosso SUS surgiu. O que é o nosso SUS? Por que ele surgiu? Por que ele mudou, tá? Anteriormente, quem é que tinha acesso ao sistema de saúde público, né? Somente as pessoas que tinham carteira assinada, tá? E seus dependentes. Por quê? Porque eram algumas empresas que, né, pagavam para ter este serviço. É como se fosse um plano de saúde dentro de um órgão público. E o que aconteceu? Da onde que vinha esse dinheiro? Como é que chegava esse dinheiro? Esse dinheiro era suficiente para aquela região? Óbvio que não, né? Então, tinha meses que alguém dava X, outros meses era Y, e começou a faltar recurso de um lado, sobrar recurso do outro, e que principalmente, né, os órgãos, os gestores viram que se a gente não trabalhasse em cuidar da saúde da população, se não investisse nisso, é muito mais caro do que ter funcionários já testados, crianças doentes e os pais não podem ir trabalhar também. Então, desde 1988, eles perceberam a importância e a necessidade de trabalhar, né, principalmente prevenção e promoção da saúde, tá? A gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. E eles começaram a ver que no mês, para fazer um raio-x, cobrava um valor X. No outro mês, para fazer o mesmo raio-x, cobrava um valor Y. Opa, mas que diferença é essa?
né? Então não tinha uma gestão, não tinha um controle, tá? Então o Sistema Único de Saúde, né, no momento em que ele surgiu, ele é composto pelo Ministério da Saúde, pelos ministérios, né, secretarias dos estados e secretarias municipais, tá? Como é que funciona isso? A gente tem um órgão máximo, né? Só que esse órgão máximo, que é o Ministério da Saúde, ele não consegue dar conta do nosso Brasil, que é gigante. Então, né, hierarquicamente, as secretarias estaduais e as municipais ajudam nessa gestão, tanto quanto, né, na fiscalização, né, no cuidado da saúde de maneira geral. Não é só a unidade básica de saúde, né? É questão de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, né? Parte de zootecnia, né? Dos animais, dos cuidados com os animais. Tudo isso, gente, é SUS, tá? Se vocês tiverem oportunidade de fazer estágios em parte de vigilância epidemiológica e sanitária, façam. É muito legal. Vocês veem muita coisa, né, que a gente não acredita que acontece, né, muita coisa errada, principalmente, mas para vocês verem como é que funciona esta gestão, tá? Então, são esses 3 órgãos que são que cuidam, né, do nosso SUS. Ai, nem vou falar sobre isso. O que a gente tem que entender do nosso SUS, né? Que no papel ele é perfeito, né? Ele é assim, ó, é a teoria perfeita que vai dar tudo certo. O Brasil vai ser referência em atendimento de saúde porque, né, tudo vai dar certo. É o que a gente vê? Infelizmente, não, né? A gente não pode reclamar de muita coisa, mas não é, né, como está no papel. Por que isso, gente? Porque tem muita política envolvida, se é que vocês me entendem, né? Tem muito recurso que não chega onde tem que chegar, e não é um partido ou outro, não vamos entrar nesse mérito. Desde que o SUS surgiu, a gente vê que isso vem acontecendo, e às vezes, né, hipoteticamente, o Ministério da Saúde libera o valor correto, só que até chegar na ponta, algumas coisas vão acontecendo e não chega onde realmente funciona, tá? Então, quando a gente fala de Eu SUS, tenho uma dúvida. fale. Você falou sobre o estágio na parte de vigilância epidemiológica. A estudante de esteticista consegue fazer? Eu acho que sim. Daí tem que ver aí da tua cidade. Mas eu acho que sim, tá? Porque, por exemplo, a gente trabalha muito com esteio, tá? Aqui no Sul. E em esteio, eles têm Ai, me fugiu o nome da pessoa que faz isso. Ai, uma pessoa que passou num concurso, tá? Ah, me fugiu a função dela. Ele é veterinário. Então eu acho que não, acho que pode sim. E onde de fato eu procuraria? Daí tem que ser na prefeitura da tua cidade, Tá, ok. tá? Daí tem que ver se tem convênio com a universidade, mas é uma área que é bem legal. Como a gente tem a residência aqui, né, e é em saúde pública, a gente tem bastante acesso. E as residentes nos trazem uns feedback bem legais, assim, né, de algo que elas nunca pensaram viver. Às vezes elas não querem fazer o estágio nessa área, né, mas depois elas adoram. Bom, e daí o SUS, né, no papel é maravilhoso, na teoria é muito bom, mas na vida real não é, né, 100% do que está escrito lá por causa, né, desses N problemas. Mas o que a gente tem de diferente aqui no nosso SUS, no nosso serviço de saúde? A gente tem um sistema onde 100% da população é atendida, todo mundo que precisar pode utilizar o SUS. Então, por exemplo, se eu tô caminhando na rua, sou, sei lá, atropelada, quem é que vem me buscar? Uma SAMU, né, uma ambulância. A SAMU vai me levar para um hospital SUS, isso é regra, tá? Se eu tiver inconsciente, por exemplo, eles vão me prestar todo o atendimento, né, necessário. Se eu estiver aqui para cirurgia, eu vou. E posteriormente, né, se eu quiser ir para um hospital particular pelo meu plano de saúde,
eu que escolho, né, e tiver condições. Mas, mesmo que eu tenha um plano de saúde, eu vou receber esse atendimento pelo SUS. Isso é um diferencial. Não sei se vocês já viajaram para fora, Estados Unidos, Europa. Quando a gente viaja para fora, a gente não tem que fazer o nosso seguro saúde, que muitas pessoas não fazem e depois se arrependem. Por quê? Porque se a gente viajar, por exemplo, se eu for para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu tropeço, viro meu pé e eu preciso me enfaixar, me engessar, fazer uma cirurgia, eu tenho que ter muito dinheiro. Porque lá os procedimentos são caríssimos, né? Então, se eu tivesse seguro saúde, o seguro saúde vai cobrir. Agora, se a gente recebe um parente, um amigo, ou vem um estrangeiro aqui para o Brasil, ali aconteceu a mesma coisa, ele está andando na rua, ele torce o pé. Ele é levado para um sistema de saúde, né, de onde quer que ele esteja, e ele vai ter todo o atendimento necessário e não vão cobrar um centavo. Isso é universalidade, né? O que significa isso? Que qualquer pessoa vai ser atendida pelo SUS. Independente se tem carteira assinada ou não, independente se é brasileiro ou estrangeiro, se é adulto, se é criança, se é rico, se é pobre, né? Isso é universalidade, é atendimento é atendimento para todo mundo, independente, né, das características que eu falei para vocês, tá? Então, esse é um dos princípios do SUS. Opa! Ué? Ué? Ah, acho que alguém que compartilhou, não fui eu. E agora eu pergunto para vocês, antes de falar de integralidade, o que é equidade? Vocês sabem? Quem aí já não tá no primeiro semestre, já tá no segundo ou terceiro, já deve ter ouvido falar sobre isso. O que é equidade? Igualdade? Parece que é, mas não é. É dar as mesmas oportunidades para todos, né? Vamos De trazer. acordo com a necessidade de cada um. Perfeito. Essa palavra é uma palavra que confunde muito. Equidade é igualdade? Sim e não, né? É igualdade que todo mundo vai ter o tratamento, o atendimento, mas cada um com a sua prioridade e necessidade. Então, por exemplo, tá? Tô dando aula aqui para vocês. Daqui a pouco eu começo, sei lá, com uma coceira muito forte no meu pescoço. E não passa, e não passa, e não passa. Ah, mas tá me incomodando. Vou procurar um atendimento de saúde. Vou lá para a unidade básica de saúde, né? A princípio eu não tenho nada, eu tô só com uma coceira muito forte. Neste mesmo momento, chega um paciente com todos os sintomas de um infarto. Mal-estar, náusea, dor no braço. Quem é que vai ter um atendimento prioritário? Ele, né? Então, a equidade é atender primeiro, é dar assistência para quem precisa primeiro, mas não deixando, né, eu de lado. Eu vou ser atendida, mas no meu momento, no momento em que as pessoas em estado mais grave, né, já 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 tiverem sido atendidas, tá? Esse é um exemplo assim, ó, bem simples, só para vocês entenderem. Mas por que eu digo que o SUS não é, né, tão perfeito? Porque quantas pessoas vocês conhecem que estão na fila, né, para fazer uma radiografia, para fazer uma radioterapia, para fazer uma quimioterapia, né? Então são pessoas que precisariam ser atendidas com certa urgência, mas por causa da parte burocrática do sistema, às vezes nem dá tempo, né? Ou não tem mais o que fazer. Mas equidade é isso, dar oportunidades para todas as pessoas, mas não necessariamente ao mesmo tempo, né? E com a mesma intensidade. Mas sim, todos vão ser atendidos, tá? Todos têm que ter o mesmo acesso, tá? Entendido? E o que é integralidade? O que é integral? Total.
tá? Débora, tu consegue me dar um exemplo de total dentro do sistema de saúde? Vamos lá, então. Olhem só. Tava caminhando na rua, torci meu pé, fui para o hospital, precisei fazer uma cirurgia, fiz uma cirurgia, fiquei internado, tive alta, mas eu preciso fazer fisioterapia. Não tenho condições. Não tenho plano de saúde, não tenho condições. O sistema também tem que me dar, né, essa reabilitação. Agora vamos voltar para as vacinas. O que é a vacina? A vacina não é uma prevenção? Não é o sistema que me dá? Se eu fico doente, ou se eu tenho uma doença, vamos pensar um diabetes. Eu tô com todos os sintomas, aí eu vou no médico. O médico me dá exames, eu tenho o diagnóstico. A partir do diagnóstico, o médico diz que eu preciso tomar os medicamentos A, B, C, D e E. Eu tomo esses medicamentos que são dados de graça pelo Sistema Único de Saúde e eu ainda tenho o meu acompanhamento para ver como que está o meu tratamento. Então, quando a gente fala em integralidade dentro do SUS, a gente tem a prevenção, a promoção, o cuidado propriamente dito, né? E o cuidado posterior, se necessário, que é a disponibilização de medicamentos, de exames ou de algum outro procedimento, tá? Então, essa integralidade é este todo, tá? Então, estes são os 3 princípios do SUS. Por isso que ele é perfeito, né? E o que a gente tem visto cada vez mais, né? Que quanto mais a gente investir em promoção e prevenção, menos gastos eu vou ter com uma doença, né? Quando ela vai deixar de chegar, ou se ela chegar, vai ser com menos intensidade. É muito mais barato eu prevenir do que depois ter que tratar, né? E muitas vezes, dependendo da doença, dependendo do diagnóstico, essa pessoa até vai ter que ter uma aposentadoria antes, né? Ou vai ficar muito debilitada, ou vai viver sempre de atestado, e isso é dinheiro também, né? Que o sistema vai ter que colocar. Então, assim, universalidade, integralidade e equidade é isso, né? E isso que faz, né, o nosso sistema de saúde ser tão grandioso, né? Aqui eu tenho só algumas tabelas, né, para vocês verem a utilização da população em relação, né, ao SUS, que usa sempre, que usa às vezes, que usa raramente. Então, quanto menor a renda, né, mais se utiliza do SUS, né, principalmente na parte da saúde, né, na parte assistencial, porque quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, né, tem os planos de saúde, mas, gente, eu não sei por quanto tempo, tá, porque se vocês pagam plano de saúde, vocês devem estar percebendo o quanto que tá, né? Tá muito caro ter plano de saúde. Então a gente sempre dizia, né? Deixa de pagar qualquer coisa, mas não deixa de pagar o plano de saúde. Mas realmente tá ficando bem difícil ter plano de saúde, ainda mais, né? Para uma família que tem mais filhos, mais dependentes, e com o passar da idade, né, eles têm aqueles reajustes e às vezes dobra de um ano para o outro, né, com valor de aposentadoria, muitas vezes as pessoas não conseguem, né, mais arcar com os planos de saúde. Então, possivelmente, o SUS vai começar a receber bem mais pessoas que antes, né? O SUS Saúde, né? Antes do que vai passar a receber mais pessoas, porque muitas pessoas não vão ter mais condições de pagar o plano de saúde, tá? Então, o SUS, né, atende praticamente 90% da população brasileira de algum modo, né? Na parte de saúde, 70% da população é usuária exclusiva do SUS, que não tem planos de saúde, né? 30% usa na área da saúde alguma rede complementar. Porém, né, 100% da população se beneficia com as ações de vigilância em saúde. Então, assim, estética, por enquanto, tá?
já que a Mari está aí, ainda não tem uma área dentro, né, dos concursos públicos do SUS, mas todas as outras áreas, gente, tem concurso público, né, para atuar no sistema de saúde. E isso é uma coisa também que é muito legal, que é cada vez mais trazer essa multidisciplinaridade, essa interprofissionalidade dentro do atendimento, desde a atenção primária, que é lá, né, a unidade básica de saúde, o postinho, que é a porta de entrada, mas também na secundária e na terciária. Às vezes a gente não adianta ter um ótimo médico se o paciente não faz o tratamento correto. Não adianta dar os medicamentos se o paciente não toma corretamente, né? Ou, ele já está autorizado a fazer os procedimentos, mas ele também precisa fazer um exercício físico, ele precisa maneirar na comida, né? Então, quanto mais e interdisciplinar for o atendimento da população, cada vez mais a gente vai ter menos pessoas doentes, né? A gente vai gastar menos com o tratamento ou cura, né, destas doenças. Alguma pergunta, gente? Hoje eu vou parar por aqui, que é muita informação. Semana que vem a gente entra no saúde e doença e fala um pouquinho mais sobre SUS. Alguma dúvida? Tranquilo? Quem chegou depois aí, gente, até segunda eu libero a gravação, tá? Deem uma olhada novamente, daí aula que vem a gente tira alguma dúvida se vocês ficaram. E se vocês quiserem botar ali quem chegou depois o curso que vocês são, o campus, fiquem à vontade para eu fazer um levantamento assim de onde vocês estão. Tá bom, gente? Então, bom final de semana, boa semana, nos vemos sábado que vem às 9. Bom final de semana, obrigada, prof. Até a semana que vem. Bom final de semana, prof. Até Foi semana que lindo, vem. professora. Bom Ai, final que de bom semana. que gostaram. Bom final de semana a todos. Muito obrigada pela aula, prof. Né?